E nós hoje voltamos a fazer a exposição do livro de Mateus. Nós vamos dar entrada hoje no capítulo 14 de Mateus, onde nós vamos ver aqui um momento triste, porém extremamente oportuno para nós, que é a morte de João Batista, né? E a morte de João Batista, que na verdade ela é um fato que acontece, mas o personagem central dessa história é outro, né? É um homem conhecido como Herodes, né? E esse Herodes aqui é um dos Herodes que aparece na Bíblia. Talvez você fale assim, mas Herodes morreu e por isso que José voltou com Maria do Egito, né, juntamente com Jesus, né? Ele morreu. Aí tem outros Herodes aí. Nós vamos dar uma pincelada aí para que os irmãos possam entender o que está acontecendo aí. Amém? Mateus, capítulo 14, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes havia prendido João e o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Felipe, pois João lhe dizia: você não tem direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque considerava João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Esse prometeu com juramento dar-lhe o que lhe pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordem para que João fosse decapitado na prisão, e a cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram anunciar isso a Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Nós pedimos, ó Pai, que nessa noite o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos entender as verdades contidas nesse texto, que o teu servo seja um instrumento do Senhor, ó Pai, para trazer, ó Pai, entendimento, graça e salvação à vida daqueles que ouvem, para que nós, ó Pai, possamos verdadeiramente compreender as verdades que o Senhor nos tem a ensinar. Nos ajude, ó Pai, a ver a bondade e a misericórdia do Senhor em toda e qualquer situação. É por isso que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, antes da gente começar a exposição do texto em si, nós vamos tratar aqui o problema de Herodes. A família conhecida como Herodiana é uma velha conhecida nossa. É muito comum a gente confundir aqui o Herodes com aquele que nos foi apresentado anteriormente na época do nascimento de Jesus. Esse é um homem chamado Herodes o Grande, um rei extremamente insano, cruel, inseguro, né? E ele ocasionou alguns problemas. A sua história está cheia de assassinatos e casamentos. Ele casou-se 10 vezes, teve filhos e filhas, e muitos deles foram assassinados por ele por medo de perder o seu trono. Além da já conhecida morte dos pequenos em Belém, a morte rondava aquela família e aquele homem temia a seus filhos, as suas esposas, a seus sobrinhos, aos seus primos. Então, qualquer um que ele imaginasse ser uma ameaça ao seu trono era cortado da face da terra. No dia da sua morte, ele deu uma ordem. A ordem foi: mate um de cada família principal de Israel, porque assim vai ter choro. Porque ele sabia que Israel não ia chorar por ele. Era um homem cruel, um homem que foi narrado e apresentado pelos historiadores, né? Nós temos ali Joséfo falando a respeito dele, demonstrando essa tristeza. Esse Herodes que nós vemos aqui nesse texto é Herodes Antipas. Esse é filho de Herodes o Grande. E ele está casado com Herodinas, que já tinha sido esposa de seu irmão Felipe,
de Roma. E sendo também sobrinha de Antipas, porque ele era filho de um irmão, de um meio-irmão de Antipas. E nós temos aqui, né, outros Herodes que aparecem na história, pelo menos mais 2 aparecem aqui ao longo dos textos de Atos. Nós temos Herodes Agripa, que foi responsável pela prisão de Pedro e pela morte de Tiago, lá em Atos capítulo 12, e Agripa II, filho de Agripa, neto de Herodes o Grande, responsável pelo julgamento de Paulo, lá em Atos capítulo 25 e 26. A história dos Herodes, ela é antiga. Os Herodes, eles são uma família que se levanta na época da revolta dos Macabeus. Existem livros apócrifos que chamam 1º e 2º Macabeus, que narram, né, esse momento histórico onde os herodianos eles surgem. E esses herodianos, eles têm uma história interessante, porque eles não são judeus. Eles são, na verdade, descendentes de Esaú, edomitas, que se converteram ao judaísmo e se ascenderam ao poder, né, durante a revolta dos Macabeus, se aproveitando de uma posição que não era cabida a eles. Mas nós vamos falar aqui hoje desse homem, Herodes Antipas. E esse homem, ele nos traz uma triste realidade. Ele nos traz um grande problema, porque nós percebemos que ele é um homem que ele é dominado pelos seus próprios pecados. Ele é dominado pela culpa, ele é dominado pelos seus desejos mais lascivos, ele é dominado pelas vozes de Satanás, e ele então tem a oportunidade de ouvir o profeta de Deus, de se encontrar com o próprio Cristo, e mesmo assim ele não tem um coração acalmado pela vontade de Deus. Quando nós olhamos para o texto aqui, nós temos que perceber uma coisa. Os versículos 1 ao versículo 3 nos esclarece quem é esse homem. Herodes é um homem atormentado pela sua própria culpa. Olha como é que o texto começa. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos seus servos: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso forças miraculosas operam nele, porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e o pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Aqui nós não estamos vendo a narrativa do assassinato, da morte, da condenação de João Batista. Nós estamos vendo aqui um relato posterior, porque ele se lembra desse relato, ele se coloca a se lembrar disso, porque ele ouve a respeito de Jesus e fala: olha, é João. João Batista ressuscitou dos mortos. Ao ouvir a respeito de Jesus, a sua mente o trai. Ele pensa que Jesus é, na verdade, João Batista, que havia ressuscitado dentre os mortos, pois a sua consciência está assolada pela experiência que teve com João Batista. Enquanto João Batista morre em paz, Herodes vive atormentado por ter matado o profeta de Deus. Esse homem não conseguia se livrar da culpa, ele não conseguia se livrar das acusações da sua própria consciência. Talvez esse não tenha sido o primeiro que foi morto injustamente, talvez não tenha sido o último que foi morto injustamente. Pelo histórico familiar nós vemos que a situação é bem complicada e bem agravante, mas este homem é marcado. Este homem se marca pelo que fez. No versículo 2 nós vemos que ele é um homem supersticioso e disse aos servos que o servia: este é João Batista, ele ressuscita dos mortos, por isso forças miraculosas operam nele. A teologia de Herodes era uma teologia mística, era uma teologia cheia de superstições, e uma teologia assim é, na verdade, uma prisão. Ela só causa tormento e nunca pode trazer uma verdadeira paz e liberdade aos que pensam assim, porque a fé desses homens emana dos seus próprios sentimentos, das suas opiniões, e não da verdade, não das escrituras, não daquilo que Deus fala. Mas é como se alguém dissesse assim: eu quero experimentar paz, mas se eu fizer isso, se eu levantar hoje com o pé esquerdo, se eu entrar no meu serviço, isso
não acontecer, se eu fizer tal coisa e as coisas não acontecerem, então a minha vida vai ser uma tristeza. É igual o crente que lê o horóscopo. Um dia me perguntaram, pastor, qual é o seu signo? Eu falei, Tite Rex. Ah, mas esse não existe, os outros também não. Está tudo certo. E aí a gente olha para a situação e pergunta, quantos de nós somos tão supersticiosos como esse Herodes? Quanto Antipas? Aonde olham para Jesus e digam, é João. Porque os milagres que ele faz, o que ele diz, a forma como ele trabalha só pode ser João. Ele veio para me atormentar. Ele veio para tirar de mim a minha paz. Esse homem vivia culpado por causa das suas próprias crenças, por causa do seu próprio entendimento a respeito do mundo. Ele se julgava tão importante a ponto de que um homem ressuscitasse somente para o afrontar. No versículo 3 e 4 nós vemos que esse homem era totalmente culpado pelo adultério e pelo incesto que ele ali cometia. Porque Herodes, havendo pedido João, amarrou e pôs a prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia, você não tem direito de conviver com ela. Herodes Antipas, ele se divorcia da filha do rei Aretas de Damasco, para se casar com a esposa divorciada do seu irmão Filipe de Roma, filha do seu meio-irmão Aristóbulo. E em seu casamento, ele comete os pecados descritos em Levítico 18. A palavra de Deus condena o coração desse homem. A palavra de Deus condena as ações desse homem. A palavra de Deus condena tudo o que aquele homem estava vivendo. Apesar dele dizer que cria no Deus de Israel, ele vivia contrário ao que o Deus de Israel dizia. Ele estava ali culpado de todas as situações, e João era a consciência dele o acusando em todo o tempo. João era aquele que dizia para ele, olha, você não pode viver assim, você está em pecado, você está dominado pelos seus desejos, você está vivendo de maneira com que Deus não se agrada. E isso causava um grande conflito no coração desse homem. Olha o versículo 5 comigo. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque considerava João como um profeta. Nós temos um texto paralelo a esse em Marcos capítulo 6, versículo 20, aonde nos mostra mais claramente um conflito a qual Herodes está passando. O texto nos diz, porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo, santo, o mantinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Herodes era aquele homem que estava ali, amando o que estava ouvindo, mas sem coragem de tomar uma postura em relação ao que estava ouvindo. Herodes teme o povo, Herodes teme João e Herodes teme a sua própria esposa. É claro que para nós aqui a voz de Herodias, a sua esposa, é mais alta do que a voz da própria consciência de Herodes. Ele não tem coragem para obedecer à voz de João, por consequência a voz de Deus, mas agora se torna escravo das suas próprias palavras, se torna escravo da sua própria consciência, se torna escravo das ordens da sua esposa. Herodes fez isso sem nem perceber. Existe uma grande realidade aqui para nós. A grande verdade é que não basta ouvir grandes pregadores, não basta admirar homens santos de Deus, não basta ver homens justos falando a respeito das coisas a qual Deus tem feito, se nós vamos mandá-lo para a morte, ou se nós o ignoramos em tudo aquilo que eles fazem. Herodes conhecia melhor do que qualquer outro os pecados que lhe o abatiam. E Herodias conhecia cada um dos pecados do seu marido e faz uso desses pecados para silenciar a voz de Deus, a voz de João, na mente e no coração de Herodes. A voz não conseguia mais calar-se em sua própria cabeça. O esposo, Herodes, estava dominado pela ordem da sua esposa.
E nós podemos perceber aqui o grande desfeito a partir do versículo 6 ao versículo 12, aonde a palavra de Deus nos revela. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Herodes festeja. Herodes coloca toda a sua riqueza, todo o seu luxo, toda a corte e principalmente a sua luxúria e todos os prazeres, todos os seus pecados revelados diante dos seus. Havia tudo naquela festa, havia tudo naquele lugar, menos o temor a Deus. Em um momento de excitação, ele promete algo que ele não deveria prometer, e agora ele se vê obrigado a cumprir. Versículo 7, esse prometeu em juramento dar-lhe o que lhe pedisse. Então ela, chegada por sua mãe, disse: dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. A grande verdade é que nós temos aqui um grande problema sendo revelado. O grande problema que nós temos aqui sendo revelado é que esse homem é um homem típico, que fala muito mais do que pensa. Que antes do pensamento vir na cabeça, antes da razão chegar na sua cabeça, ele já colocou para fora os seus sentimentos. Meus irmãos, eu sei muito bem o que é isso, porque por várias vezes eu peço a Deus que Ele me dê paciência e me ajude a controlar a minha língua. Por muitas e muitas vezes eu sou obrigado a pedir desculpa às pessoas a quem eu amo, à igreja, ao Senhor, as pessoas que se convivem comigo, porque eu também sou muitas vezes dominado pela a vontade de responder, a velocidade das palavras da minha boca, mas isso só mostra o quão imprudente eu sou. Esse homem é tão imprudente que ele sentencia João à morte, mas a sua sentença agora traz em sua consciência desespero, traz em sua consciência algo terrível. Em Lucas capítulo 23, versículo 8, nós temos um breve relato do momento em que Pilatos envia Jesus para ser julgado por Herodes. E essa palavra me chama a atenção, em específico o versículo 8, porque a palavra de Deus nos diz: quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois há muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele, esperava também vê-lo fazer algum sinal. O que o texto que nós lemos agora em Lucas capítulo 23, versículo 8, e o texto que nós iniciamos a ler tem em comum? Herodes está feliz em ver Jesus, por quê? Porque no seu coração ele está dizendo: essa é a minha oportunidade. Esse Jesus aí a quem tantos falam não é outro senão João Batista. O grande problema é que logo a alegria no coração de Herodes ao ver Jesus se torna em zombaria, pois Jesus não responde à vontade de Herodes, Jesus não opera sinal diante de Herodes, tendo agora a base da sua consciência culpada. Esse homem não pode acreditar que existe alegria, que exista oportunidade, que exista alguma esperança para aliviar a sua consciência. O que ele poderia fazer em relação ao passado? Afinal de contas, ele já havia mandado matar João. A grande verdade é que muitas vezes nós sofremos por causa daquilo que nós fizemos no passado. A grande verdade é que muitas vezes nós sofremos pelas coisas que nós falamos no passado. A grande verdade é que muitas vezes nós somos atormentados pela nossa própria consciência quando nós olhamos para o passado. E isso muitas vezes deprime a nossa vida, muitas vezes nos leva a olhar com um olhar de desesperança para o futuro. Mas a grande verdade é que Herodes é um homem que despreza a bondade de Deus sobre a sua vida. Ele teve na sua frente o maior dos homens, palavras do próprio Cristo. Ele teve em sua frente o Cristo, mas mesmo assim Herodes fecha as portas da graça com as suas próprias mãos. Os pensamentos deste homem,
As ações desse homem, a consciência desse homem o afastam das oportunidades de ouvir aquele santo homem a qual ele degola. A sua arrogância o faz impossibilitado de ter a possibilidade de ouvir o próprio Cristo. Toda a sua vida o leva para o que realmente o acometeu. Herodes é um homem que morre no exílio, na cidade de Lyon, na província da Gália, hoje a atual França, justamente por dar ouvidos mais uma vez à sua mulher, que desejava com que Herodes tivesse mais do que era seu por direito. Esse homem não se conserta, esse homem não se ajusta, esse homem, ele vive debaixo da sua culpa, debaixo da sua consciência cauterizada. Esse homem não aproveita as oportunidades dadas por Deus. E a grande verdade é que a história descrita nesses 12 versos são alertas para cada um de nós. Herodes Antipas viveu na melhor época da história. A melhor época da história da humanidade. É a época em que a salvação chegou ao mundo. Ele teve a oportunidade de ouvir a voz que clama no deserto. Ele teve a oportunidade de ver o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E mesmo gostando, admirando, ouvindo e vendo as grandezas de Deus, ele deu muito mais ouvidos às vozes do pecado da sua alma do que a oportunidade posta por Deus frente aos seus olhos. Muitas vezes nós também encontramos vozes em nossos caminhos. E essas vozes em nossos caminhos nos costumam a culpar o nosso coração. E nós costumamos colocar culpa nas vozes que nós escutamos, nas coisas que acontecem diante de nós. Afinal de contas, se deu errado, a culpa é de alguém. Meu irmão, no dia do juízo final, vai ter um pecado que a gente comete muito, e que o diabo vai estar lá para nos acusar e falar o seguinte: tem nada com isso. Toda vez que acontece um trem errado na vida da gente, fala assim: é a obra do cão, é a obra do inimigo. Você não ora, você não jejua, você não busca Deus, você não teme ao Senhor, você faz as coisas no impulso, você não busca uma resposta de Deus. Aí quando vai errado, a culpa é do capeta, a culpa é do inimigo da nossa alma, a culpa é do devorador, a culpa é de Satanás. E Satanás deve olhar e falar assim: não, essa não é minha não, as outras aí são minhas, mas é essa aí, esse não tem nada com isso não. Você não vai ter culpa, você vai ser culpado de acusar Satanás daquilo que ele não fez. E olha que o acusador das nossas almas é Satanás, e olha como é que a gente está chegando perto dele. Porque muitas vezes a responsabilidade dos nossos problemas, ou na grande maioria das vezes, a responsabilidade pelos nossos pecados é única e exclusivamente nossa. Mas nós queremos colocar a culpa em alguém, nós queremos colocar em alguém essa situação. Afinal de contas, essa história, ela não é nova para nós. Observa comigo. O meu pecado é culpa tua, ó Senhor, porque a mulher que tu me destes me fez pecar. Parafraseando Adão. Ou, a culpa é tua, viu, Senhor, porque criaste a serpente e ela me fez pecar. Parafraseando Eva. Ou, a culpa é tua, viu, Senhor, porque você resolveu receber a adoração do meu irmão e ignorou a minha, como disse Caim. A grande verdade é que Deus está ali, diante de nós, no seu trono de glória, e nós estamos aqui, tentando construir para nós os nossos próprios tronos. Quando nós damos ouvido à voz de Deus, Ele é exaltado e glorificado. Quando nós damos ouvidos ao que Deus está fazendo, ao que Deus deseja fazer em nós, a nossa vida caminha para perto dEle. Mas quando nós damos ouvidos às nossas desculpas, quando nós damos ouvidos às vozes que cada vez nos afastam mais de Deus, quando nós damos ouvido ao velho homem que ainda habita em nós, nós ignoramos completamente a bondade e a misericórdia do Senhor. Não adianta nada para nós ouvir a respeito de Deus pelas vozes de grandes homens,
Se quando nós fomos confrontados a abandonar os nossos pecados e nos santificar, nós resolvemos dar a voz à nossa própria cabeça e dizer: morte a esse homem que me julga. Que esse homem que me julga seja julgado pelo Senhor. Afinal de contas, não julgueis. A pessoa nem chega a ler o texto bíblico, que a palavra de Deus fala: não julgueis para que não sejam julgados, porque com a justiça conforme julgares, vocês também serão julgados. Então a palavra de Deus não está dizendo para não julgar, a palavra de Deus está dizendo para julgar de acordo com como você gostaria de ser julgado. O problema é que para o mal feito, ele não quer ser julgado de forma nenhuma. Mas para aquele que teme ao Senhor, para aquele que ama a palavra de Deus, para aquele que ama a repreensão, para aquele que ama estar debaixo do cuidado de Deus, como é bom quando a gente escuta a orientação de algum irmão dizendo: você está errado nisso aí, essa sua posição está equivocada. Meus irmãos, eu não preciso me esconder, os irmãos me conhecem aqui, e eu vou falar de mim, porque é muito mais fácil do que eu apontar para os outros. Mas olhando aqui para os irmãos, a grande maioria já teve a oportunidade ou de receber uma desculpa minha, um pedido de desculpa minha, ou já viu isso acontecendo. Se você não viu isso ainda acontecendo, é porque você está há pouco tempo no nosso meio. Mas quando isso acontece, não é para me exaltar e dizer que eu sou bom, é para reconhecer a bondade de Deus na minha vida por meio dos irmãos. Quantas vezes a gente fala uma coisa que não deveria falar? Quantas vezes nós dizemos alguma coisa atravessada? Quantas vezes nós aqui, na ânsia de ensinar a palavra de Deus, podemos cometer algum equívoco? Não tem muito tempo eu estava ensinando aqui na EBD e eu falei uma coisa que eu não devia. E aí a igreja concordou comigo. E eu falei: tá bom. Só que na hora que a igreja concordou comigo, eu falei: esse aí está meio esquisito. E o Simão falou assim: tá errado. E eu falei: tá não. Tá não. Depois eu conversei com o Simão, e olhando, pedindo misericórdia de Deus, eu falei o quê? Estou errado mesmo. Pedi perdão para o Simão, e no outro domingo eu cheguei aqui na EBD e falei assim: estou errado. Se você não escutou eu falando isso, porque você não veio na EBD, então a culpa é sua que não veio. Outras vezes aconteceu de eu falar aqui na ânsia de emoção e ser deselegante com alguém. E eu saí lá de casa de noite, ir lá na casa do irmão e falar assim: me perdoa porque eu falei isso para você, você não precisava escutar isso. Estou mentindo, John? Estou mentindo, Jennifer? Estou mentindo, Jefinho? Nael sabe disso também. Está mais novo aí, mas já escutou eu pedir perdão. Né, Aline? A Aline está vermelha, parece promoção. É o reflexo da blusa de Nilton. Meus irmãos, qual é a dificuldade de reconhecer que nós estamos errados? Qual é a dificuldade de nós reconhecermos que nós precisamos da misericórdia de Deus e da graça de Deus através da vida dos nossos irmãos também? Quem me dera tivesse no nosso meio 300 João Batista dizendo: você está errado, se converta, anda da melhor maneira. Você não pode viver assim. Mas o que a gente faz? Quem é você para me julgar? Sou teu irmão em Cristo. Infeliz. Sou teu irmão em Cristo. Sou alguém que quer caminhar para a glória de Deus contigo. Sou alguém que quer ter o cheiro de Cristo juntamente com você. Sou alguém que quer, juntamente com a igreja do Senhor Jesus, louvar ao Senhor Jesus, celebrar da comunhão que nós temos em Cristo Jesus. E isso faz parte de ser igreja. Reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros, dizer: eu errei, eu pequei. Faz parte. Qual é o grande problema de Herodes? O grande problema de Herodes é que ele não erra, ele não peca. Herodias não erra, Herodias não peca, e por conta disso, eles não têm a oportunidade de ter os seus olhos abertos para a graça e a misericórdia de Deus. Quem não reconhece as suas falhas, quem não reconhece os seus erros, não podem ser livres da culpa, não podem ser livres daquilo que somente Deus pode nos trazer.
se você vive atormentado pela culpa, se você vive atormentado pela sua consciência, se você vive atormentado pelas vozes da sua cabeça, é porque você precisa aprender a ser liberto por Cristo Jesus. É porque você precisa aprender a confiar nele, a reconhecer as suas falhas e colocar diante do Senhor as suas necessidades e dizer: eu errei. Para que isso seja o tratamento de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Você quer ser livre? Conheça e pratique a verdade de Deus. Essa é a grande realidade, essa é a grande verdade que nós temos aqui apresentada. Você quer ser livre? Você quer ser livre? Então, ouça o que a palavra de Deus nos diz em João capítulo 8, versículo 31 em diante. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E eles responderam: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Meus irmãos, nós temos um falso ensinamento no meio cristão, no meio evangélico, e que muitas vezes a gente quer tomar posse disso para nós de uma maneira muito errada. A gente tem a impressão e a ideia de que se nós nos convertemos, se nós nos entregamos a Deus, nenhum problema vai nos alcançar, nenhuma praga vai se chegar a nós, o devorador não vai vir sobre a nossa vida, nós não enfrentaremos problemas, dificuldades, não enfrentaremos problemas de doença, problemas financeiros. Meu irmão, se você está nesse nível de intimidade com Deus, de bênção com Deus, que você não tem mais problema financeiro, você está no lugar certo, porque você pode me ajudar, porque de vez em quando o negócio aperta lá em casa, e eu tenho certeza que muitos irmãos aqui também experimentam uma dificuldade de vez em quando. E se você está tão amigo de Deus, tão chegado de Deus, que você não tem doença na sua casa, você não tem problema financeiro, você não tem dificuldade nos seus relacionamentos, você e sua esposa vivem bem, vocês não brigam por nada, seus filhos são obedientes, está tudo certinho na sua vida. Louve a Deus e agradeça a Deus e faça que nem José. Aproveita os anos de vaca gorda e guarda para os anos que vai vir de vaca magra, porque mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai acontecer. O grande problema é que muitas vezes nós somos como judeus, soberbos espiritualmente, dizendo: olha, nós somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles nunca leram as palavras que falam que eles são descendentes de Abraão. De onde é que Deus tirou os descendentes de Abraão? Do Egito, da escravidão. E para onde os descendentes de Abraão queriam voltar todas as vezes que tinham um probleminha? Para o Egito, para a escravidão. E muitas vezes nós somos que nem os judeus, os israelitas. E nós dizemos: não, eu sou filho de Deus, eu sou cabeça, não sou cauda. Deus é pai, Deus vai suprir as minhas necessidades, Deus vai prover na minha vida, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E Deus vai fazer mesmo, meu irmão. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, mas eu vou passar pelo vale da sombra da morte. Para me chegar nos passos verdejantes, eu vou passar pelo vale da sombra da morte. Para chegar na bonança do Senhor, eu passarei pelas dificuldades da vida. Nós temos que abrir mão daquilo que nos escraviza. Nós temos que abrir mão daquilo que nos prende. Nós temos que abrir mão daquilo que nos impede de conhecer e ver a bondade de Deus. E o que é que nos impede de conhecer a bondade de Deus? O que nos impede de caminhar ao lado de Cristo Jesus? A falta do conhecimento da verdade que nos liberta. Nós somos eleitos em Cristo Jesus. Escolhidos nós fomos por Deus. Não há mais preocupação sobre nós. Por quê? Porque a graça nos alcançou. Em Cristo Jesus nós somos muito mais que vencedores. Amém? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Toma cada dia a sua cruz e me siga.
Jesus não prometeu que nós iríamos enfrentar problemas. Jesus não prometeu que nós iríamos estar com Ele quando os problemas viessem, que nós passaríamos as dificuldades com Ele quando elas surgissem. E a grande diferença daqueles que estão com Cristo, daqueles que não estão com Cristo, é a forma com que eles terminam a sua jornada, a forma com que eles terminam a sua caminhada. O homem que não teme ao Senhor, o homem que não louva ao Senhor, o homem que não busca o Senhor, o homem que dá vazão aos seus pecados, o homem que dá vazão aos seus vícios, o homem que dá vazão à sua falta de fé em Deus, o homem que dá vazão às suas superstições, o homem que dá vazão ao seu misticismo, mesmo que Deus esteja diante dele, mesmo que o profeta de Deus esteja diante dele, ele vai preferir matá-los, ao invés de se dobrar os seus joelhos diante dele e reconhecer que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meus irmãos, cabe a nós olhar a história de Herodes Antipas e dizer: eu não quero ser como Herodes, eu não quero ser movido pelos meus desejos mais carnais, eu não quero ser movido pela minha excitação, eu não quero ser movido pelos meus desejos pecaminosos, eu não quero ser movido pela riqueza, eu não quero ser movido pela luxúria, eu não quero ser movido pela minha palavra torpe, mas eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero estar debaixo da autoridade daquele que me amou. Porque quando nós não damos ouvidos à voz do Senhor, quando nós não damos ouvidos aos conselhos de Deus, quando nós não damos ouvidos ao que Deus está fazendo nessa terra, a única coisa que nós encontramos são as vozes do nosso próprio coração nos dizendo: você é maior do que Deus. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, onde o Evangelho está cada vez mais sucateado, aonde nós temos que nos preocupar cada vez mais com o que nós cantamos, com o que nós ouvimos, com o que nós vemos, porque tem muita coisa boa por aí, mas tem muita coisa ruim também. Meus irmãos, você repara aqui que as nossas músicas aqui repete, é música velha, né? Quando aparece uma música nova, ela é velha. Aparece uma música nova aqui, a música é velha, a música é antiga. Por quê? Meus irmãos, porque não dá para cantar o que o povo canta. Não dá para chegar aqui e cantar lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias, glórias eu te dou. Repetir isso 500 vezes. Jesus é lindo? Não, a palavra de Deus fala que ele não tem formosura. Ele é maravilhoso? Ele é. Ele é o Pai da eternidade e tudo mais, mas qual é a profundidade que nos tem nisso? O que é que isso nos revela da glória de Deus? Não dá para chegar aqui e cantar que eu sou puro ouro, profeta, porque nós não somos. Nós estamos mais para puro trapo de imundícia. Não dá para chegar aqui e colocar Deus como se ele fosse meu empregado e dizer: o Senhor é meu advogado fiel, Ele é meu juiz, o meu advogado é Cristo, e o que Ele vai fazer por mim é pelo sangue dele na cruz do Calvário, e eu preciso apresentar as minhas obras diante do Senhor, e o Senhor apagará todas as minhas condenações por causa do sangue dele, não porque Ele é um advogado fiel que vai dar um jeitinho nas coisas por mim, não porque o Senhor vai me exaltar diante de homens, não porque o Senhor vai me fazer crescer na frente de outras pessoas. A grande verdade, meus irmãos, é que nós precisamos nos ater ao Evangelho puro e simples do Senhor Jesus, a nos ater na simplicidade da palavra de Deus e dizer: me desculpa quando erramos, me perdoa quando pecamos, e reconhecer a grandeza de Deus, no poder de Deus através da igreja do Senhor Jesus. Se a igreja está aqui hoje, se a igreja do Senhor Jesus está plantada nessa terra hoje, é porque o Senhor Jesus tem um propósito sobre essa igreja e sobre as nossas vidas. Ele está nos dizendo: sejam fiéis à palavra do Senhor. Não andem na roda dos escarnecedores, não se detenham no caminho do mal, mas tenha deleite na voz do Senhor, tenha deleite no prazer do Senhor. Mas aí, meus irmãos, isso vai depender de qual voz nós estamos ouvindo. Nós estamos dando ouvido à voz do Espírito Santo que habita em nós? Ou nós estamos dando a voz aos pecados que querem comandar a nossa vida, a comandar a nossa história, a nos encher de arrogância e de soberba e dizer: somos melhores do que os outros? Quem é você para me julgar?
Certa vez eu fui fazer uma visita para uma pessoa da igreja, e eu cheguei lá para fazer a visita e falei assim: boa noite, vim cá te fazer uma visita. Se for para falar de tal assunto assim, você pode voltar para trás. Então fica com Deus. Se eu, como pastor, não puder chegar para você e falar assim, você está errado, quem pode? Se você não aceita o seu pastor falar isso para você, não é que eu lá seja grande coisa, não, mas querendo ou não, eu sou o que Deus colocou aqui para guiar a igreja do Senhor. Pode vir coisa melhor? Com certeza. E a gente ora por isso. Mas, enquanto não tem, é eu mesmo. E a gente vai orando para Deus, falando assim: Deus, nos dê sabedoria para ajudar a tratar os pecados dos nossos irmãos. Se a pessoa não tem a capacidade de ser tratada dos seus pecados, eu vou fazer o quê? Eu não sou o Espírito Santo de Deus para convencer ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós precisa trabalhar em nossos corações para que nós vivamos em santidade diante do Senhor. Os discípulos de João Batista foram anunciar a Jesus que João estava morto. Talvez os discípulos de João quisessem que Jesus fizesse alguma coisa, porque os discípulos de Jesus, os discípulos de João Batista possivelmente eram aqueles que foram até Jesus dizer: olha, está na hora do Senhor fazer alguma coisa, João está preso, liberta ele lá, agora ele está morto, o que o Senhor vai fazer? Mas a grande verdade, meus irmãos, é que a morte não é o nosso fim. A morte, as dificuldades que nós enfrentamos, os problemas que nós passamos, não é o nosso fim. E se tem uma coisa que esse texto nos ensina, é que o nome de Deus é glorificado em toda e qualquer situação. Até mesmo quando não há salvação daquele que perde a oportunidade de ouvir da graça e da misericórdia, mesmo quando o profeta de Deus morre, mesmo quando as coisas parecem difíceis, Deus está no comando de todas as coisas. E se nós não nos aprendemos a alegrar naquilo que o Senhor nos proporciona viver, o que é que nós faremos? Aonde é que nós encontraremos descanso? Aonde é que nós encontraremos alívio para as nossas almas? Que nós possamos aprender, meus irmãos, a encontrar descanso no Senhor. Que nós possamos aprender a encontrar no Senhor alívio, perdão e restauração, porque somente Ele pode nos livrar dos nossos traumas, das nossas mágoas e das culpas que nós carregamos em nossa alma. Se você nessa noite precisa pedir perdão a alguém, se você nessa noite precisa se reconciliar a alguém, não perca a oportunidade. Vá até essa pessoa e fala: me perdoe, meu irmão, me perdoe, pequei contra ti, pequei contra Deus, me perdoe, me ajude a ser um crente melhor, me ajude a ser um homem, uma mulher de Deus melhor. O que não dá é para nós continuarmos soberbos, achando que nós detemos a autoridade de Deus em nós, quando nós estamos verdadeiramente afastados daquilo que Deus tem planejado para nós. Por mais que te doa pedir perdão a alguém, faça. Você vai ver o quanto isso é libertador sobre a sua vida. Você vai ver o quanto isso vai te ajudar a crescer espiritualmente. Você vai ver o quanto reconhecer as suas falhas diante de Deus vai te ajudar a ver aquilo que Cristo Jesus fez por você na cruz do Calvário de uma maneira diferente. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela bondade do Senhor, por sua misericórdia, por tudo quanto, Pai, o Senhor nosso Deus tem feito sobre nós. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a perceber e a ver, ó Pai, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor tire de nós tudo aquilo, ó Pai, que nos afasta e que nos impede de reconhecer e ver aquilo que o Senhor há de fazer em nós. Nos faça, Pai, verdadeiramente amar a sua palavra, amar o convívio com o Senhor, temer ao Senhor, reconhecer aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, para que nós possamos, ó Pai, viver, ó Pai, da maneira com que o teu povo precisa viver. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos permite nessa noite colocar os nossos corações diante do Senhor, reconhecendo, ó Pai, que nós precisamos consertar as nossas vidas.
que nós precisamos, ó Pai, aprender a pedir perdão, que nós precisamos santificar os nossos caminhos, que nós precisamos abrir mão dos pecados que nos dominam, das vozes que nos condenam, das vozes que nos afastam do Senhor, para que nós, ó Pai, possamos desfrutar, ó Pai, plenamente do cuidado, da bondade e da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. É por isso que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus.